Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que representa a crise nas salas de cinema, tá? Olha só isso. Esse aqui é o site do Shopping Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E Shopping Tijuca é um dos cinemas mais frequentados no Rio de Janeiro, tá? E eu sempre disse pra vocês, em momentos de crise, a sala de cinema ela tende a se apresentar, ela tende a diversificar as escolhas pro espectador. Por quê? Porque ela tá tentando encontrar novos padrões. Se instaurou um momento de crise na sala de cinema, que nesse caso em específico, o caso que a gente está vivendo hoje, se configura primeiro pela crise da pandemia, da Covid-19, e junto à crise da Covid-19, nós temos a ascensão dos streams como uma nova maneira de se experimentar cinema, de se experimentar os filmes. O espectador passa a frequentar dentro de casa, passa a pagar mais barato por isso, e, portanto, se afasta da sala de cinema. Quando a sala de cinema entra em crise, entram em crise também os modos produtivos anteriormente apresentados. No caso, o que era hegemônico antes da pandemia era o filme de super-herói, que entraram em crise por conta da crise da sala de cinema. Não é que os filmes de super-herói entraram em crise porque eles são ruins. Não, sempre foram ruins. Tá ligado? Os filmes de super-herói sempre foram ruins. Não é que a galera percebeu que era ruim também. A galera já sabia. Isso já era meio que consciente. Mas a pandemia criou um novo tipo de espectador que afastou a sala de cinema as pessoas, e afastando da sala de cinema as pessoas, fez entrar em crise também um modo produtivo anteriormente apresentado. Um modo produtivo que dependia de altos orçamentos. Só que se não tem altas bilheterias para esses orçamentos que as pessoas pararam de frequentar, há uma crise porque você tem que baratear essas produções para elas fazerem sentido. Então o que tem acontecido? Tem acontecido um maior número de produções de médio orçamento, orçamentos que vão ali até 100 milhões, mais ou menos. Tô falando, isso é médio orçamento, tá? Uma maior quantidade de experimentos desse nível para ofertar mais escolhas ao espectador, mas não como se desejasse apresentar, ser heterogêneo para esse espectador. Não, mas para encontrar novos padrões. No momento em que a indústria encontrar esses novos padrões, nós veremos as salas de cinema novamente homogêneas. E aqui o que eu quero mostrar pra vocês, aqui, mais uma vez, é um cinema aqui no Rio de Janeiro, dos mais frequentados aqui no Rio de Janeiro, e nós vemos, hoje, que na semana passada era mais do que isso, tá? Nós vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filmes em cartaz. Não só 8 filmes em cartaz, como nós temos The Chosen, 4ª temporada, episódios 3 e 4. Série passando no cinema. Então olha só, a sala de cinema tá tão em crise, a sala de cinema tá tanto tentando encontrar o seu padrão para consumir infinitamente as suas riquezas, quebrar essas barreiras de acumulação, que ela tá apelando para qualquer coisa. Ela tá apelando para qualquer coisa. Não é à toa, como a gente disse anteriormente, que nós estamos vendo o retorno de alguns filmes à sala de cinema para serem reexibidos. E uma desses filmes, por exemplo, aqui, ó, próximas estreias eu cliquei. Então aqui, ó, Star Wars Episódio 1, Ameaça Fantasma, relançamento de 25 anos. Esse retorno das salas de cinema, essa tentativa de responder à crise, tem feito com que alguns filmes voltem à sala de cinema para serem reexibidos. Mas, para além disso, hoje é o dia de lançamento, hoje é quinta-feira, né? E nós vemos uma diversidade de produções sendo exibidas. É claro, diversidade aqui é filmes americanos e filmes brasileiros, basicamente. Mas entre os filmes americanos, uma diversidade também de gêneros. Olha aqui, filme de suspense, filme de ação e guerra, filme de drama, filme do Luca Guadagnino, que, assim, se fosse no contexto pré-pandemia, muito provavelmente não estaria sendo exibido nas salas de cinema de shopping. Porque as salas estariam totalmente ocupadas por 2 filmes da Marvel. E um filme do Spielberg ali meio isolado. O Spielberg meio isolado, tá ligado? O pai do blockbuster moderno. Aí temos a animação. Fui ver Garfield ontem, inclusive, com a minha filha e com meu filho. E temos filmes brasileiros, mas não só um filme brasileiro. Nós temos Férias Trocadas e nós temos Aumenta que é Rock'n'Roll. E até ontem, quarta-feira, porque não era dia de lançamento, nós tínhamos um terceiro filme brasileiro que era o Evidências do Amor, o filme da Sandy Júnior. O filme da Sandy Júnior, porque é tudo junto, né? É claro, quem precisou estrear um filme tirou o filme brasileiro de cartaz. Mas nós temos 3 filmes brasileiros de cartaz. Em que contexto vocês viam isso? Se não nesse contexto de crise do cinema.
E são filmes com boa repercussão, tá? Filme com público. Farofeiros 2, por exemplo, era um filme que bateu Duna 2 em bilheteria. Estreou melhor do que Duna 2. Só que qual é a grande questão? Mais uma vez, as salas de cinema tendem a homogeneizar suas escolhas quando encontrar o seu padrão. E quando isso acontecer, pode ter certeza que esse filme brasileiro vai sair de cartaz. Pode ter certeza. Se não houver sistemas protetivos para que o cinema brasileiro esteja garantido nas salas de cinema, o cinema brasileiro vai sair de cartaz. Isso aqui não é previsão. Isso aqui é método. A gente sabe que vai. Por quê? Porque o capitalismo tende ao monopólio. E é exatamente isso que ele está buscando. Encontrar o seu novo padrão. E por novo padrão, entenda-se, monopólio das escolhas. E quando isso acontecer, as salas serão dominadas por um tipo específico de produção. Que antes era Marvel e que agora será outra coisa. Pode ser a Marvel de novo. Mas que agora será outra coisa. Eu até tentei entrar aqui para ver se o Sem Coração por acaso estaria em cartaz, porque eu quero muito assistir. Mas não tá. Mas vocês percebem que existe uma diversidade por enquanto? E por diversidade, claro, eu não tô falando diversidade de... tem filmes de todos os países, não. Existe uma diversidade porque há filmes diferentes dos Estados Unidos e filmes brasileiros sendo exibidos. Saca? Eu pude ver rivais no cinema, perto de casa, no shopping perto de casa. Percebe? Guerra Civil é um filme que tá com boas bilheterias. E por boa bilheteria, a gente tá falando não de bilhão. A gente tá falando de uma bilheteria do filme mais caro da história da A24, batendo 100 milhões de bilheteria. E sendo um sucesso comercial a partir disso. Tá ligado? Então, o sucesso comercial do filme, nos momentos de crise da sala de cinema, ele passa a ser condicionado por uma outra questão, que não mais é a condição do bilhão. Porque veja só o que eu tô falando mais uma vez. Antes da pandemia, o cinema, ele era condicionado, o sucesso comercial do filme, ele era condicionado pelo bilhão. E o filme, para bater esse bilhão, tinha orçamento de 200 milhões, quando não mais. Com a pandemia e a crise do cinema, esse orçamento de 200 milhões não fazia mais sentido. Porque se criou um novo espectador, esse espectador saiu da sala de cinema e bater esses 200 milhões já é um risco, já passa a ser um risco. E esse filme começa a cair em desuso. Começa a cair em desuso. Não tô falando que vai ser parado de fazer. Mas ele vai começar a cair em orçamento. O orçamento já não vai ser mais tão caro assim para se fazer esse tipo de filme. Até encontrar o padrão. E quando encontrar, a gente passa a gastar de novo. O que eu tô dizendo é que a sala de cinema, nesse momento de crise, vai passar a apresentar uma diversidade de filmes de médio orçamento, de baixo e médio orçamento, que sejam de menor risco, mas por consequência oferecer ao espectador mais escolhas. Os filmes não necessariamente baterão mais o bilhão, ficarão lá na ordem dos 200, 300 milhões de bilheteria. É claro, gente, que pode vir a exceção da regra e bater esse bilhão, tá? É claro que pode vir a exceção da regra que gastou 200 milhões para ser feito. É claro que pode. Mas em momentos de crise, tende-se a ter mais filmes de médio orçamento para encontrar esse padrão. E por ter mais filmes de médio orçamento, mais filmes para se oferecer enquanto escolha para o espectador. Mas não se enganem. O capitalismo e o mercado exibidor e o mercado realizador não é bonzinho porque ele quer te oferecer mais. Ele só tá te encontrando um novo padrão. Ele só tá vendo ali, ó, em que lugar é mais fácil de construir essa demanda. E por demanda se entende gosto. E quando encontrar, amigo, essa porra toda aqui vai sair de cartaz. Essa diversidade, ou uma suposta diversidade que a gente vê hoje, vai toda sair de cartaz. E se não houver sistemas protetivos para manter e para garantir o cinema brasileiro em cartaz, eles vão sair.
Se não houver sistema protetivo para manter essa diversidade, não só de filme brasileiro, mas de estrangeiro também, esses filmes vão sair. Se não houver sistemas protetivos para manter essa diversidade, não só em cinema brasileiro e cinema estrangeiro para além de Hollywood, mas também a diversidade de filmes hollywoodianos, pode ter certeza que eles vão sair. E vocês não vão ver mais o dublê, Rivais, Garfield, Guerra Civil, A Teia nos cinemas. Esses filmes vão sair para dar espaço pro novo padrão. Só quando o Deadpool 3 chegar. Tem o Deadpool 2 agora, né? Que vai ser lançado. É 2 não, é o 3, né? Tô viajando já. É o do Wolverine, do Deadpool. Vai virar corte, isso aqui vai virar corte. Não existe escolha entre liberdade ou planejamento. A economia é sempre planejada, seja pelo Estado, seja pelo capital. Sim e não, né, Alex? Porque assim, seja pelo Estado, seja pelo capital, a gente tem a compreensão de que o Estado é balcão de negócios desse capital. Dessa classe específica. Então a gente vê, por exemplo, a regulamentação do streaming que está passando aqui no Brasil, e ela passa com o lobby das empresas estrangeiras. Percebe? Ela passa com o lobby das empresas estrangeiras. Por quê? Porque o Estado passa a ser balcão de negócios dessa galera. Balcão de negócios para garantir os interesses da propriedade privada. É para isso que serve o Estado no capitalismo. E é por isso que a gente diz que o Estado... É por isso que a gente diz que o capitalismo não existe sem Estado. O capitalismo precisa do Estado para funcionar. O mercado privado não investe em produto de alto risco sem o Estado. Em produtos de longo prazo sem o Estado. Então, o mercado privado vai estar sempre dentro do Estado, atuando e usando o Estado como balcão de negócios para garantir os seus interesses, os interesses de classe. Porque quem manipula o Estado no capitalismo é a classe burguesa. E manipulando o Estado, garante os seus interesses. A partir da jurisdição, inclusive. A jurisdição no capitalismo é uma jurisdição burguesa que serve não para proteger o cidadão, as pessoas, mas para proteger a propriedade privada. A propriedade privada é inviolável. Tá ligado? É isso. Tá vendo aquele vídeo ali? Agora sim, vídeo exclusivo para membro. Curtiram o vídeo?